Eu não tinha problemas em ser completamente dependente do Senhor no sentido financeiro. Porque eu cresci com os meus pais, não porque meus pais tinham bens, mas porque eu cresci com meus pais vivendo do ministério. Então eu cresci nessa instabilidade financeira. Então eu já fui treinada nessa área a depender. Como o Paulo diz, tudo posso? Sim, sei comer bem, sei ter ausência do comer, sei, sabe? Sei vestir bem, sei também não vestir bem. Então, isso eu fui treinada. Agora, a outra parte, estar plenamente sozinha, plenamente dependente no que Deus vai fazer, no sentido emocional, Paloma, quem vai estar comigo? Quem vai falar comigo? Quem vai cantar comigo? Então, aí era essa a minha luta. Porque eu, como mulher, ainda eu me via... Eu preciso de alguém. Eu preciso de um homem. Eu preciso de um esposo. Então, o que mais foi a minha autossabotagem na minha vida adolescente para adulta foi essa busca por um matrimônio, por um homem. Eu acho que essa é a primeira vez que eu tô falando isso. Você orava assim por isso, especificamente? Vez. Você começou a focar e orar sobre isso? É. É a primeira vez. É a primeira vez que eu abro isso de forma tão clara. E eu falo porque eu sei que chegaria um dia em que a minha história serviria não de muleta para algumas coisas, mais de força. E acho que esse é o melhor ambiente para isso. Eu sei que eu estou na frente de uma serva do Senhor. Amém. Que também teve seus rompimentos com suas muletas. E por isso eu me sinto bem. Eu tive muito essa busca de ter um apoio espiritual, um apoio de força. E eu não consegui enxergar, e eu não falo isso trazendo falha para minha criação, minha mãe sabe. Mas era uma coisa que a Paloma precisava experimentar. Eu precisava ser exposta à total dependência ao Senhor. Você interpretou isso da melhor forma. Então, eu fui uma mulher muito boa, uma adolescente muito boa, exemplar. Eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a cuidar da minha casa, eu aprendi a cantar, eu aprendi a servir ao Senhor, aprendi a estar na igreja, eu aprendi a ser uma esposa. E aí chegou uma fase da minha vida em que eu encontrei um relacionamento muito bom e eu olhava para essa pessoa com segurança. E foi a maior falha da minha vida. Não por essa pessoa. E eu não quero expor aqui a falha em si, mas a minha falha. A minha falha nesse processo foi que eu não me posicionei no Senhor em dependência, em olhar para Ele e falar: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força. Eu não construí a minha espiritualidade independente. A minha espiritualidade no meu início, ela era construída a partir dos meus pais e depois eu transferi ela para um esposo. E aí, dentro do meu matrimônio, para alguns não sabem, eu já fui casada. Ah, você que chegou a casar? Eu me casei. E eu conheci uma pessoa aparentemente sensacional, com uma espiritualidade que conhecia aparentemente da palavra, que era essa rocha. Então eu me transferi de uma rocha para outra. E essa foi a minha falha. E o Senhor foi falando comigo. Então, porque vai te cegando, né? Exatamente. E eu sei que muitas são assim. Muitas e muitos são assim. Então hoje eu tenho meninas que vêm para mim e falam: eu quero casar com um pregador. Não sei se você já conheceu meninas assim, ou mulheres sim, assim. Tem mulheres assim. Eu quero casar com um pregador. Eu quero casar com um ministro. E hoje, quando elas falam isso, eu falo: por que você não é a pregadora? Por que você não pode ser esse ministro? Foi essa transição que o Senhor fez eu passar. Porque eu cheguei num estágio em que eu vivi uma coisa de cinema. Eu vivi um romance de cinema, belo, puro, no Evangelho. Tudo bonito, tudo belo. Meu casamento foi lindo. Só que quando eu entrei em casa, ele passou alguns meses, eu fui descobrindo que eu me casei
com uma mentira. Uhum. E o que me resgatou foi que o Espírito me chamava. O Espírito me chamava. O Espírito me dava sonhos. Uhum. E antes de casar, o Espírito me dava sonhos. Mas eu não tinha construído uma espiritualidade intensa, íntima e verdadeira. Então eu não conseguia interpretar o que o Espírito me falava. Então eu tive que romper para estar hoje aqui. Muita dor. Muita culpa, não porque eu errei diretamente, mas porque Você não discerniu de você. eu não discerni. Então eu ficava assim, poxa, eu cresci com uma mulher de Deus, um homem de Deus, e eu não consegui reconhecer. Uhum. Eu tinha essa culpa. Uhum. E o Senhor foi tratando em mim isso quando eu comecei a sentar e aprender da palavra. O Senhor me levou para um ministério, uma igreja que eu chamo hoje de casa, família, com pastores que olham para mim como ovelha e falam, eu vou ensinar você. Uhum. Não para você ser dependente de mim como pastor, ou que eu vou profetizar algo para você. Não, eu vou ensinar você a caminhar com o Espírito. Uhum. E toda vez que vocês veem eu cantando com tanta força, é porque eu sou extremamente vulnerável quando eu estou fazendo isso. Porque eu olho para mim e eu falo, Deus, se não fosse o Senhor me carregar e me tirar disso, o Senhor me tirou de um lar de destruição, o Senhor me tirou de um lar de abuso, o Senhor me tirou de um lar de mentira. Eu tive que ter muita força para sair disso e não foi minha. Então eu compartilho essa minha fragilidade hoje aqui com você e com vocês todas e todos também. Porque muitas estão nisso. Muitas mulheres, principalmente mulheres, se encontram nisso, sabe? Com pastores assim, com esposos, esposas assim. E eu deixo muito claro que eu nunca falei sobre isso porque eu não prego definitivamente e não apoio o divórcio. Não é isso que eu quero falar aqui. Por isso que vocês percebem que eu nunca deixo muito claro o que houve. Até porque eu não quero nunca tirar das pessoas a oportunidade de ter uma nova vida. Então... E de buscar no Espírito qual é o direcionamento para ela, exatamente, para a casa dela. Né? Então é algo muito complexo, né? Então é meu direito, mas se eu vou interferir num futuro de alguém, não é mais. É isso. Né? Então eu não, vocês não viram e vocês não vão ver em mim sentando e fazendo uma live falando, eu me divorciei por isso, isso. Não é meu direito. Quando você sentar comigo, talvez tomar um café, eu vou sentar com você com maior alegria e com a força que o Senhor gerou em mim e vou te contar detalhe por detalhe. Se isso for gerar vida em você. E se isso não gerar vida em você, eu vou orar junto com você ou com vocês e vou abrir a palavra e foi isso que o Senhor me ensinou. Porque alguns me perguntam, alguns íntimos, né, e falam assim, Paloma, por que você nunca chegou numa igreja e ministrou falando o seu testemunho particular? Talvez você pensou isso. Você sabia dessa minha parte? Eu não. Mas muitos também pedem para eu falar o porquê que eu me divorciei, o que aconteceu, por que você não conta. E eu preferi levar pedradas e deixar as pessoas com a interrogação, me colocando como culpada do que abrir. Eu entendo isso. Exatamente. Exatamente. Porque é muito mais fácil a gente chegar e expor e tirar a chance do outro. E acho que o momento de maior cura que eu tive na minha vida foi quando eu sentei no meu quarto sozinha. E eu orei pelo outro. E eu liberei o outro com perdão. E eu falei, Senhor, eu quero que do outro lado flua como não fluiu aqui. Que seja verdadeiro como não foi comigo. Que seja espiritual como não foi comigo. E hoje, a partir de hoje, eu construo no Senhor a minha intimidade, a minha. Tanto que quando eu passei por esse processo, eu fui numa loja e
troquei a minha aliança. Eu fui com a minha mãe, eu falei, mãe, eu quero uma nova aliança. Ela, amém. E tudo, minha mãe respeitou muito esse processo comigo, né? A gente chorou muito, né? Meus pais choraram muito. Você contava o que você passava No durante? começo, não. No começo não, por vergonha. E por tentar ainda, né? Você sempre tem aquela ainda uma esperança de que a coisa vai mudar. E eu lutei muito em preservar, né, até hoje. Até hoje eu preservo o máximo que eu posso. Então eu não contei nos primeiros meses, porque eu queria preservar essa imagem do meu lar, que meu pai olhasse, né? Principalmente meu pai. Meu pai é um homem muito honrado, um caráter lindo. Então olhar para o meu pai, que venceu algumas coisas, rompeu tantas coisas, e olhar aquilo, quando eu ouvi meu pai falando, você está vivendo algo que eu rompi, aquilo me gerou uma dor tão grande. Eu falei, meu Deus, Senhor, meus pais romperam tudo isso, e agora eu não posso permitir mais isso, essa dor, essa coisa grave. Então foi toda essa construção que o Espírito fez comigo. Então o Senhor me mostrava e eu comecei a ter um discernimento sozinha. A partir daí, eu comecei a falar com a minha família. E eu falava, é isso. E eles lutaram comigo, enfrentaram junto comigo. Falei com pastores da época que falavam comigo, lutaram comigo. Até chegar num ponto em que eu entendi que aquilo não poderia mais seguir, né? E tudo isso foi muito guiado pelo Senhor. A minha casa foi guardada por pastoreio, por oração, por jejum, né? Por restrição também, né? E tem muitas meninas que falam comigo com problemas em casamento e eu falo, eu não quero, eu compartilho com você isso porque eu não quero. E eu repito isso porque eu sei que muitas vezes querem essa muleta e a gente não está aqui para isso, né? A gente quer sempre incentivar vocês a lutarem na palavra e no Senhor, a um matrimônio. Esse é um ministério, um primeiro ministério, é o que o Senhor criou desde o princípio, família, casamento, legado, é isso. Então essa foi uma grande dor que eu tive que viver para que o Senhor gerasse em mim uma nova Paloma. Uma Paloma que foi crescendo na palavra.